Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e eu venho trazer um conteúdo para vocês aqui sobre função logarítmica. Vamos lá. Só lembrando mais uma vez, você que não está inscrito no canal, inscreva-se, né, para dar incentivo ao canal e também dê uma curtida, faça seu comentário, tá? A gente vai estar analisando os comentários para a melhoria do canal, beleza? Bora lá. Definição da função logarítmica. Nós temos a função f de x, onde o log de x na base A. Observe os detalhes. Definida de R dos reais positivos em reais. Então, quer dizer o quê? Que aqui nós temos o domínio e aqui o contradomínio. Só lembrando que a imagem é subconjunto do contradomínio. Então, quer dizer que esse valor x aqui, ó, ele vai ser um valor real positivo, tá bom? Tem que ser um número positivo. E a base, claro, a condição da base é que ela seja maior que zero e diferente de 1, estabelecendo também a condição de existência do logaritmo. E aí, vamos para o gráfico, né? Vamos relembrar um pouquinho a função exponencial. A função exponencial, né, de base A, ela é definida, observe que aqui o domínio já é um domínio real. E o contradomínio é um real positivo. É o inverso da função, ó, logarítmica. Por isso que eu coloquei aqui, a função inversa de x, dessa função exponencial, é o logaritmo de x na base A. Então observe que aqui o domínio é um real positivo e o contradomínio é um valor real. Certo? Então, já que a função exponencial ela é uma função bijetora, então ela vai admitir uma função inversa. Então, quer dizer o seguinte, vamos ver aqui duas situações. A primeira é quando esse A for maior que 1. Então, se nós formos fazer aqui a função exponencial, só para a gente relembrar, eu vou fazer uma crescente, porque o A aqui é maior que 1. Então, nós temos uma função mais ou menos nessa característica assim. Tá bom? Vou até colocar aqui. F de x igual a elevado a x. É uma função exponencial, onde esse ponto de intersecção com o eixo y aqui é 1. Ok? E aí nós podemos dizer que essa função é crescente. Tá. Com relação à função logarítmica, ela vai assumir um valor aqui, ó, vou colocar um valor aqui 1 no eixo x, e ela vem aqui, ó. Observe que um detalhe, ó, função logaritmo exponencial, perdão, ela tem aqui esse gráfico fazendo essa curva aqui com o eixo x como uma assíntota, ou seja, um valor, o gráfico vai se aproximando do eixo x, mas não vai tocar no eixo x. Já com relação à logarítmica, ela vai aqui, é como se fosse o y, fosse a assíntota dela, assim, ó, vai se aproximar do eixo y e vai escrever essa curva aqui, a função crescente. Então essa função vai ser a função f de x igual, vou colocar aqui a função inversa, né, de x vai ser o log de x na base A. A função logarítmica crescente. Então, característica, o exponencial toca no 1 aqui, ó, no eixo y, e o logaritmo toca no 1 mais no eixo x, tá certo? E aqui, ó, se aproxima do y, mas não vai intersectar o eixo y, tá bom? Então, e outra característica é o seguinte, na função, como elas são função inversa, o exponencial é a função inversa da função logarítmica, então, pelo estudo de funções inversas, nós temos o quê? Que essas duas funções vão ser simétricas com relação a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, quadrante 1 e quadrante 3. Ó. Nós vamos fazer aqui uma bissetriz. Ó. A bissetriz, para quem não lembra, né, ela divide o ângulo ao meio, ou seja, esse ângulo de 90 graus aqui fica 45, 45. Passa bem no meio mesmo, dos quadrantes ímpares. Então, uma bissetriz. Então, observe que esse gráfico aqui da função exponencial, da função logarítmica, ele é simétrico com relação ao do exponencial. Simétrico com relação a essa bissetriz, né, dos quadrantes ímpares. Ok? E nesse caso, quando o A está entre 0 e 1, nós temos uma função decrescente. Então, vamos descrever aqui uma função logarítmica e uma exponencial. A
Eu vou começar pela exponencial, que nós já estudamos. A função exponencial, ela tem essa característica aqui, ó, da decrescente. Ela vem se aproximando do eixo x. Ó. Tá, essa aqui é a função f de x igual a elevado a x. E claro, o a estando entre 0 e 1. Né? Nós já estudamos isso em vídeos anteriores. Né? Quando a base está entre 0 e 1, então a função é decrescente. Quando é maior que 1, ela é crescente. Ok, então com relação a 1, que está no eixo y. Aqui, ó, nós vamos ter que também 1. Na função decrescente, ela vem nesse sentido aqui, ó, também com relação ao eixo y, se aproximando do eixo y ali. Ok? Então olha só, se nós verificarmos aqui a função, aqui nesse caso o logaritmo, ela é decrescente, ela vem, ela toca no ponto 1 e... Por isso que observe que a imagem ela pode ser um valor real qualquer. Já o domínio não, o domínio sempre vai ser um real positivo, ok? E se nós passarmos aqui uma bissetriz aqui nos quadrantes ímpares, ó, fazer uma bissetriz aqui. Aqui, lembrando que essa aqui é a função inversa do exponencial, que no caso aqui vai ser o log de x na base a, não é isso? Claro, sendo decrescente, porque o a está entre 0 e 1. Tá, observe que com relação, fizemos uma bissetriz aqui dos quadrantes ímpares e houve uma simetria. Observe que o desenho aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, com esse, é simétrico com esse aqui, com esse desenho aqui, ó. Então, há uma simetria. Se isso aqui fosse uma folha de papel, a gente fosse dobrar ao meio, esse aqui ia ficar em cima desse e esse em cima desse aqui, tá bom? Uma simetria. Beleza, gente? Agora vamos para uns exemplos para a construção desses gráficos. Vamos já voltar já. Vamos apagar, vamos retornar. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui, ó, um exemplo para nós representarmos graficamente uma função logarítmica. Log de x na base 2. Então eu vou fazer uma tabelinha xy aqui para a gente encontrar uns valores. Só lembrando que o y, f de x é igual a log de x na base 2, né? Então, vou pegar aqui uns valores. Só lembrando, né, que o domínio de uma função exponencial é um domínio real. Já o domínio de uma função logarítmica é um domínio real positivo. Então, se é positivo, quer dizer que o zero está excluído, né? Então, eu não posso pegar o zero. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 1. Né? Por que 1? Porque o 1 ele vai... Lá na função exponencial eu colocava o zero. Então o zero pegava números negativos, positivos, porque o domínio era real positivo. Eram reais, aliás. E, claro, quando a gente pegava o zero, a imagem ia ser no 1, né? Aqui é o contrário, a gente vai fazer o inverso, né? Então o 1, e vai encontrar aqui a imagem igual a zero. Mas não estou pegando o zero no domínio, porque o domínio não é real, é um real positivo. Então eu vou pegar aqui o 2, ó, e o 4. Então observe que se eu peguei 1, 2 e 4, eu já vou entender por que eu peguei o 2 e 4, depois eu explico. Então eu vou pegar aqui o inverso do 2. O inverso do 2 é meio. O inverso do 4, 1/4. Ok? Então vamos fazer a verificação agora. Y é igual a log, então no lugar de x eu coloco 1/4 na base 2. Então eu posso dizer assim, ó. Em vez de colocar y igual a log de x na base 2, eu posso também representar assim, ó, log de x na base 2 igual a y. Mesma coisa. Por quê? Vou deixar assim, para que nós possamos aplicar aqui a definição. Log de 1/4 na base 2 é igual a y. Então, ó, 2 elevado a y é igual a 1/4. Aí continuamos. Exponencial, né? O 4 é 2 ao quadrado. Mas como está no denominador, se ele passar para o numerador, a potência inverte, né? Então fica uma potência inversa. 2 ao quadrado vai ficar 2 elevado a menos 2. Ó. Bases iguais, expoentes iguais. Então y igual a menos 2. O y. Continuando. Log, agora no lugar do x eu vou colocar meio, ó.
no lugar do x na base 2, igual a y. Então, 2 elevado a y é igual a meio. Mesmo procedimento, o 2 está no denominador, 2 elevado a 1. Quando inverte, vai ficar no numerador, inverte, o expoente muda de sinal. O expoente que é 1 aqui fica menos 1. Bases iguais, então os expoentes são iguais. Y igual a menos 1. Aqui, log. Agora no lugar do x eu coloco 1, ó, na base 2. E aqui nós já sabemos, né? Algumas situações, algumas características. Por exemplo, quando o logaritmando é 1, o logaritmo é 0. Ó, 2 elevado a 0 é igual a 1. Agora no lugar do x o 2, na base 2. Aqui também, ó, quando a base do logaritmo é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Vou aplicar a definição 2 elevado a 1 é igual a 2. E aqui agora é 4. Ó. Justamente eu peguei aqui, ó, as potências de 2. Ó. 2, 4, 8, a gente vai pegando assim. 16. Por isso que eu peguei 2, 4, eu poderia pegar depois 8, também 16. Aqui, ó, é 2, ó. Porque 2 ao quadrado dá 4. Então, log de 4 na base 2 é 2. Ok? Agora a gente só vai fazer a construção do plano cartesiano. E nesse plano cartesiano nós vamos fazer o gráfico. Vamos ver aqui. 1 com 0 ali, ó. 1 e o 0. Aí, 2, 3, 4. 2 com 1. 2 com 1. 4 com 2. Esse pontinho aí. Agora vamos lá. Meio. Então aqui, ó. Isso aqui é 1, né? Aqui é 1. Então aqui é meio. Meio com menos 1. Então meio com menos 1. 1 quarto. 1 quarto é a metade de meio. Então isso aqui é meio, aqui é 1 quarto é bem que assim, é a metade. 1 quarto com menos 2. Então nós temos o gráfico aqui, ó. Se aproximando do eixo Y, mas não tocando nele, tá aí. Então esse é o gráfico da função y igual a log de x na base 2. Esse é o gráfico da função logarítmica, log de x na base 2. Beleza, gente? Então, similarmente, a gente pode fazer aqui também com a base sendo um número maior que 1. Aqui, ó, 2, né? E também entre 0 e 1. Ou seja, eu posso pegar meio aqui, ó. Pegar aqui meio. Ó. Meio. Quando a base é um número entre 0 e 1, vai dar uma função decrescente, não é isso? Então, se nós formos substituir aqui, vamos usar esses mesmos valores, ó. Como é 2, eu peguei os opostos aí. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar essa. Pronto. Bem, agora a base não é mais 2, né? A base agora é meio, que é um número entre 0 e 1. Então vou pegar aqui, ó, log, aí no lugar do x coloco 1 quarto, na base meio é igual a y. Então, meio elevado a y é igual a 1. Já deixar aqui 1 quarto, eu ia colocar 2 ao quadrado. A 1 quarto, ó. Meio elevado a y é igual a 1 quarto. Aí vamos aqui. Meio elevado a y é igual a 1 meio ao quadrado. Por quê? 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Deixamos na mesma base. Então y, bases iguais, expoentes iguais. Y vai ser igual a 2. Continuando, então a imagem aqui de 1 quarto vai ser 2. Aqui log, agora eu vou colocar meio,
na base meio. No lugar do x eu coloco meio e a base é meio. Quando a base do logaritmo é igual ao logaritmando, o resultado é 1. Beleza. Log, aí eu vou colocar 1 agora, ó, no lugar do x aqui, na base meio. E nós sabemos que toda vez que o logaritmando for 1, o resultado aqui já é 0. Meio elevado a 0 dá 1. Continuando. Log de 2, agora no lugar do x eu vou colocar 2, ó, na base meio, é igual a y. Então tenho meio elevado a y, meio elevado a y igual a 2. Aí eu vou inverter aqui, ó, o 2. Esse 2 aqui que está no denominador, vai para o numerador. Quando a gente faz a inversão, o expoente, que é positivo, vai mudar de sinal. Ou seja, se for negativo, muda para positivo. Se for positivo, muda para negativo. Positivo muda para negativo. Se for negativo, muda para positivo. Tá? Então aqui, ó, é y positivo, ficou negativo. Tá aí, bases iguais, expoentes iguais. Então aqui vai ficar menos y igual a 1. Aplicando o oposto, y vai ser igual a menos 1. Vamos para o outro. Log, agora no lugar do x4, na base meio, igual a y. Então vai ficar meio elevado a y é igual a 4. O 4 eu posso deixar logo aqui 2 ao quadrado, para a gente ganhar tempo. 2 ao quadrado. Então eu pego esse 2 e faço a inversão novamente. Ó. Quando a gente faz a inversão, o expoente muda de sinal. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a menos y igual a 2 ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Então vai ter menos y igual a 2. Aplicamos aqui o oposto, porque o coeficiente é negativo do y. Então y igual a menos 2. Ó. Pronto, aí vamos só fazer o gráfico. Esse aqui é o gráfico que nós fizemos anteriormente da função crescente, né? Com a base é um número maior que 1. Bora lá, 1/4 com 2. 1/4, já vimos aqui que 1/4 é metade de meio. Aqui é 1, né? Aqui é meio, 1/4 é metade. Então 1/4 com 2. Aqui, ó. Meio com 1. Meio com 1. 1 com 0. Aqui, 1 com 0. 2 com menos 1. 2. Aqui é 2 com menos 1. 3, 4. 4 com menos 2. Então nós temos aqui esse gráfico. Ó. Da função, olha, se aproximando do eixo y aqui. Tá se aproximando, mas não toca. Né? Então esse aqui é o gráfico da função exponencial log de x na base meio. Ou seja, a base sendo o valor entre 0 e 1. Beleza? Então a função decrescente é aquela anterior função crescente. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição, caso não seja inscrito, e deixar o seu likezinho, tá bom? E também deixe seus comentários para a gente ir adaptando e melhorando o canal. Um abraço a todos!